Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, para estudarmos juntos, compreendermos assuntos que são relevantes para nós. E hoje nós vamos estudar um tema muito especial, esse livro sagrado. Nós vamos falar sobre o sábado. Alguém me enviou um site, um blog, e neste blog tinha escrito assim, 30 razões por que eu não guardo o sábado. E eu vou te dar 30 razões para você guardar o sábado, respondendo a este blog. Então, fica com a gente até o final e já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser enviar um vídeo para mim, você pode fazê-lo pelo meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Me mande um vídeo e eu vou colocar você aqui no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram, tá bom? Bom, o site é esse que você está vendo e o rapaz já inicia dizendo: tenho mais de 100 razões para não guardar ou observar o sétimo dia da semana como sábado de descanso obrigatório. Mas para não ficar cansativo, vou postar somente 30 razões porque eu e os verdadeiros cristãos não guardam o sábado. Uau, começou bem. Ele diz que tem mais de 100 razões, mas vai apresentar apenas 30. Bom, eu li as 30 razões que ele apresentou e eu acredito que ele realmente não tinha 100 razões, ele não conseguiria apresentar 100 razões, porque as 30 que ele apresentou, uma boa parte delas são repetitivas, né? São desdobramentos da anterior ou realmente quase que uma repetição. Então, a gente observa que é mais aquela coisa para impressionar. Tem mais de 100 razões e a primeira razão é a que está aí na tela. Eu não guardo o sábado por não ser judeu, pois o sábado é um velho concerto dado somente aos judeus, somente aos filhos de Israel. E aí vem os textos. Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia, assim descansou o povo no sétimo dia. Êxodo 16, 29 a 30. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 2 e verso 8. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica. Ezequiel 31, 13 a 17. Bom, a argumentação aqui é que todos esses textos foram dados a Israel. E nós temos uma resposta bem simples para este argumento aqui. É óbvio, é mais que óbvio, que estes ensinamentos seriam dados por Deus a Israel e não aos filisteus, e não aos egípcios, e não aos jebuseus, e não aos amorreus, porque Israel era o povo de Deus na terra. Então, isso aí é mais que óbvio, fica bem patente. Agora, as pessoas elas querem limitar as ordenanças de Deus a Israel quando lhes convém. Então, por exemplo, quando você lê Deuteronômio, Êxodo, e nesses mesmos locais aí onde o jovem apresentou, você tem, além destas ordenanças do Senhor, você também tem bênçãos, maldições que são pronunciadas. Então Deus diz: olha, se vocês atentarem para as minhas palavras, obedecerem os meus mandamentos, as pragas que eu enviei sobre o Egito não vou enviar sobre vocês, nenhum mal chegará à tua tenda. Aí pega o Salmo 91, e aí pega outros textos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aí serve para mim, isso é bênção, pastor, isso aí está em vigor, mas não foi dito para Israel? As bênçãos de Israel eu quero, agora as ordenanças não. Já percebeu que o pessoal age de maneira assim bem parcial nessa hora? Eu quero as bênçãos de Israel, mas as ordens que foram dadas a Israel, essas eu não quero. Então, existem bênçãos que foram conferidas e foram direcionadas para o povo de Israel. Existem pronunciamentos de Deus que foram dados para o povo de Israel e que os cristãos como um todo, abraçam estas bênçãos, entendem que essas bênçãos chegam para eles. Nós somos o Israel espiritual quando é para receber as bênçãos, né? Agora, quando é para obedecer o mandamento, aí não. Aí não precisa, não. Aí é só para Israel.
Eu quero o bônus, mas não o ônus. Se é que eu poderia dizer que é um ônus, né? Obedecer ao Senhor nunca é um ônus. Então, veja, Deus deu de fato os mandamentos para o povo de Israel. Sim, ele deu o seu mandamento para o seu povo. E se você se considera povo do Senhor, se você considera que você é uma nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real, você herda as bênçãos de Israel e herda também as ordenanças. Aí vem a pergunta, que ele vai também argumentar mais à frente, mas eu já vou me adiantar na resposta. Já vem uma pergunta, ora, então sendo assim, todas as ordenanças dadas para o povo de Israel, todas elas nós devemos seguir. Isso aí é um argumento redundante, talvez até anacrônico, e demonstra um desconhecimento de alguns contextos bíblicos específicos, quando se trata, por exemplo, de tipologia, onde nós temos sombra e realidade. Além da tipologia, nós temos contextos que são cerimoniais, aplicáveis àquele tempo. Exemplificando essa tipologia, eu poderia mostrar, por exemplo, a Páscoa. É uma cerimônia que foi dada aos filhos de Israel. Essa cerimônia era tipológica. Nós celebramos a Páscoa hoje? Sim, desde que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, nós vivemos nesta Páscoa, mas não mais saindo do Egito, da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Então, nós relembramos esse momento de maneira assim, de forma muito especial. Então, eu tenho uma tipologia, eu tenho uma sombra e essa sombra vai encontrar uma realidade no futuro. Não é? Nós temos aspectos da legislação de Israel que dizia respeito a uma teocracia. Eu preciso entender este conceito. E não simplesmente sair, não, tudo que era para Israel, eu preciso acatar, se eu tiver que guardar o sábado, então eu tenho que fazer tudo. Alguns falam de 613 mandamentos, tem que fazer tudo. Você perguntar, 5 desses 613 mandamentos eles não sabem, só repetem. Viram na internet aí e repetem. Mas dentro dessa legislação teocrática, quando Deus é quem dava as ordenanças, você tinha, por exemplo, a pena capital. Alguns chegam a dizer assim, se você guarda o sábado, se você transgredir o sábado, teria que ser apedrejado, porque lá em Israel era apedrejado. Tá vendo que a gente não precisa mais guardar o sábado? Ué, mas se você adulterasse também, você era apedrejado. Tá vendo que não precisa mais viver esse mandamento? Pode adulterar à vontade? É assim? Aí você diz, não pode. Ué, mas você anda matando quem adultera por aí? Não pode, porque nós temos uma legislação atual, não teocrática, mas do nosso governo. Então você não mata quem adultera. Nós também não matamos quem transgride sábado, não. Isso não invalida o mandamento, percebe? Então as pessoas vão confundindo a consequência do pecado da época da teocracia com a consequência do pecado hoje. E aí eles querem anular o mandamento porque a consequência não existe mais. Só que, novamente, cai na parcialidade, né? Para o quarto mandamento é válida essa premissa, mas para o sétimo já não é válido mais. Então, quando você entende a tipologia, quando você entende as diversas leis civis que eram regidas num período teocrático, e você entende a durabilidade destas leis, e quando você entende também a aplicação destas leis, aí você tem uma visão mais ampla do assunto. Aí eu entendo, por exemplo, que uma mulher que estava menstruada e ela precisava ficar afastada do contexto ali, né, de Israel, não podia tocar nada, tudo que ela tocasse ficaria imundo, você vai entender, é porque eles estavam no deserto, não tinha higiene, o sangue é um agente contaminador por excelência, Deus estava tentando cuidar do seu povo para que eles não ficassem doentes, e aí por isso ele estabeleceu essa lei. Então ela tem aquela aplicabilidade. Mas e o sábado? Ele não vai encaixar em uma dessas aí? Não. O sábado, aqui vai uma dica para você. Das leis de Deus que são dadas ao povo de Israel, que você consegue vislumbrar de alguma maneira antes de Israel existir, entenda, aquilo ali não era especificamente para Israel. Então, quando você fala assim, alimentos, né, não pode comer e tal, determinadas comidas, você volta antes de Israel sonhar existir, vai lá na Arca de Noé, você observa que Deus já faz distinção de animais limpos e imundos. 7 pares de animais limpos entram, apenas um par de animal imundo. Quando você vai no próprio Gênesis, capítulo 2, as partes iniciais, diz que Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou no 7º dia. E quando futuramente Deus fala aos filhos de Israel sobre este mandamento, ele remonta a exatamente este momento.
quando ele torna sagrado aquele dia. Por que vocês vão guardar o sábado? Aí ele diz, porque em 6 dias Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O 7º dia descansou. Por isso abençoou e santificou o dia de sábado. Então, esse mandamento, o 4º mandamento lá em Êxodo 20, ele está remontando e dizendo para nós quando foi que Deus abençoou e santificou. Não foi lá no Sinai. Foi cá na criação. Por isso abençoou e santificou. Quando que ele abençoou e santificou? Lá na criação. Então você consegue perceber um dia que foi abençoado e santificado bem antes de Israel existir. Bom, talvez nessa minha primeira resposta, que eu me delonguei um pouquinho mais, eu já tenha respondido, na realidade, várias outras perguntas. Mas vamos para a segunda. Ele diz, não guarda o sábado, pois dos 10 mandamentos é o único incluído entre as festas cerimoniais solenes que cessaram ao ter o seu cumprimento em Cristo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Bom, é a primeira vez que eu vejo um evangélico usar o termo lei cerimonial, mas que bom que pelo menos esse rapaz aqui entende que existem leis de cunho civil, de cunho moral, de cunho cerimonial. O sábado, ele entra entre as festividades porque de todos os 10 mandamentos, é o único mandamento que de fato é uma celebração. Não existe uma celebração para você honrar pai e mãe. Vamos celebrar aqui numa festividade porque ninguém matou. Vamos celebrar porque não teve adultério. Vamos ter uma festividade porque não teve outros deuses diante do Deus verdadeiro. Não, não existe de você fazer festa, vamos festejar aqui, para mandamentos, para os demais mandamentos da lei de Deus. Mas o sábado em si é uma festa. Foi quando Deus terminou a sua obra, ele fez ele teve a preocupação de fazer esse momento especial. É um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de celebração, sim. E por isso que ele vai estar incluso nas demais celebrações que existiam em Israel. E a propósito, essas celebrações, como ele disse que foram banidas, na realidade elas não cessaram. É porque, mais uma vez, as pessoas elas não entendem o conceito de tipologia. Então, na mente de algumas pessoas, a tipologia funciona assim. Ela existe uma celebração e essa celebração cessou, deixou de existir, não é mais necessária essa celebração porque ela foi abolida por Jesus Cristo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que existe uma tipologia, existe uma celebração, existe uma festividade, que é uma sombra. E esta sombra vai encontrar a realidade. No encontrar a realidade, ela atinge o seu ápice. Ela vai ao máximo. Então não é que ela é abolida, mas é que agora ela permanece, mas de uma maneira muito superior. Então, a Páscoa, eu não mato mais cordeirinho. Por que eu não mato cordeirinho? Porque o verdadeiro cordeiro morreu. Então, todas as vezes que eu peco, eu não preciso matar um cordeirinho, porque lá está na cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a minha Páscoa hoje. Então não é que a Páscoa não existe. Não, existe sim. Existe uma morte de um cordeiro e existe o perdão para o pecado através do sangue vicário desse cordeiro que morreu. A diferença é que o cordeirinho, que era sombra, precisava ser morto todo dia. Por quê? Porque ele era apenas uma sombra. Só que a realidade é muito maior. Aí vem Jesus Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, e de uma vez por todas ele morre, tornando-se a minha eterna Páscoa, a minha eterna libertação. Então não é de jogar no lixo, a cerimônia agora não presta mais, não. Todas as festividades, elas vão encontrar o seu ápice. Por que que eu não vou ficar celebrando o Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e quando Cristo vai ao céu, ele derrama o seu Espírito Santo, ele envia o seu Espírito Santo, ele diz, se eu não for, ele não virá. E ele envia o seu Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo ao meu lado todos os momentos. Então, não é que a festividade não presta mais, não acabou, cessou, não. É que agora eu tenho uma realidade. Agora eu não preciso mais de viver a sombra, porque eu já vivo a realidade. E essa realidade ainda permanece. Percebe? Sombra, realidade. Então, o sábado, conforme ele disse aqui, não guarda o sábado, pois ele faz parte das festividades. Sim, ele faz parte das festividades que foram dadas
ao povo de Israel. Mas quando você faz um comparativo entre o sábado e as demais celebrações, as demais festividades, você vai perceber que, de fato, as outras celebrações elas tinham um caráter tipológico, ao passo que o sábado nunca teve. Desde a criação do mundo, o sábado não tem um caráter tipológico como os demais 9 mandamentos da lei de Deus. Não existe tipologia ali. Então, assim, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Não, isso é apenas uma sombra de uma realidade maior. Não, não é sombra, é aquilo ali, literal, do jeito que está ali. Não farás para ti imagem de escultura. Não, isso aqui é uma sombra. A realidade, não tem sombra e realidade. Honra teu pai e tua mãe. É isso aí mesmo. E aí você vai perceber que, eu vou aproveitar o mesmo argumento que o rapaz usou, ele diz que o sábado está incluso nas festividades. Ok, mas ele também está incluso em um outro aspecto de lei moral. Já que ele citou as leis cerimoniais, eu fico até feliz que ele tenha feito isso, porque o sábado ele transita entre as leis cerimoniais como uma festividade, mas ele pertence de fato a uma lei com um cunho moral, onde não se tem tipologia, onde não tem sombra e realidade. Então, pegar a festividade do sábado no contexto das outras festividades de Israel para dizer que este era um mandamento tipológico, que era uma sombra e que cessou, é tirar o sábado do verdadeiro contexto original em que ele foi primeiramente dado. E qual foi o contexto primariamente dado? Primeiro lá no Éden, mas para Israel dentro de um conjunto de leis, os 10 mandamentos, que não são tipológicos. Percebe? Então, o sábado é o único dos mandamentos que ele vai transitar até adentrando ali nas cerimônias, nas festividades, mas ele de fato pertence a uma lei com cunho moral, uns 10 mandamentos que não são tipológicos, que são ordenanças de Deus para o seu povo. Eu me considero parte do povo de Deus. Se você se considera, não importa se você é Israel literal ou não. O terceiro argumento, ele diz, não guarda o sábado, pois os 10 mandamentos, ele é o único que é memorial dos 400 anos de servidão dos israelitas. E ele vai citar Deuteronômio. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, com o braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Tá vendo aí? O sábado, ele tem um aspecto que remonta à saída do povo de Israel do Egito. Bom, aqui nós temos duas coisas a dizer. Primeiro, que o livro de Deuteronômio é Moisés falando para o povo de Israel. É um discurso de Moisés. Mas em Êxodo, nós temos o discurso de Deus. É Deus quem fala. Então Moisés, ele vai conversar com o povo e não está errado sob hipótese alguma. Não estou dizendo que Moisés está em contradição. Moisés apenas está repetindo os mandamentos do Senhor e dizendo, olha, lembre que vocês foram escravos lá na terra do Egito e Deus te tirou de lá. Isso me mostra que o sábado ele tem pelo menos, uma dupla aplicação. Ele te relembra a libertação do cativeiro, mas ele também tem uma outra aplicação, e a aplicação primária foi dada por Deus em Êxodo 20. Ele não citou Êxodo 20, mas Êxodo 20 não fala porque foste escravo na terra do Egito. Êxodo 20 diz assim, verso 11, Por que que você deve guardar o sábado? Deus falando. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, Êxodo está dizendo que você deve guardar o sábado, porque isso leva você de volta ao Gênesis, a um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou e abençoou e santificou. Então, o sábado ele tem a dupla aplicação, como eu disse. Ele relembra, ele é um memorial da criação e ele é um memorial da redenção. Olha que coisa fantástica. Por que eu sei que ele é um memorial da redenção? Porque o nosso irmão aí colocou o argumento. E lá em Deuteronômio mostra que o povo de Israel deveria guardar o sábado para lembrar que Deus é o Redentor. O Deus que também criou todas as coisas, que fez o mundo em 6 dias, é o mesmo Deus que redime, que liberta. Olha que coisa fantástica. E qual dos mandamentos do Senhor me faz lembrar isso? Um Deus que é criador e um Deus que é redentor. O sábado, fantástico, não é? Olha que coisa linda. O sábado é o único dos mandamentos que me faz ter uma noção de um Deus criador e redentor. Se você ler Êxodo e você ler Deuteronômio, você vai perceber. Ali está dizendo, você deve guardar o sábado para lembrar que Deus é o teu redentor. Foi ele que te tirou da terra do Egito. E a gente sabe que isso era, de fato, uma
uma sombra de uma realidade maior que representava a libertação do pecado. Olha que coisa linda. Mas você vai lembrar também que Deus, ele é o teu criador, foi ele quem te criou. Então, eu não vi nesse argumento aqui uma razão para você não guardar o sábado. Ao contrário, uma razão a mais para você guardar, já que Deus, ele além de ser o teu criador, de acordo com esse terceiro argumento, ele também é o teu redentor. O quarto argumento, ele diz, não guarda o sábado por ser um sinal somente entre Deus e o povo de Israel. Aqui já parece que começou a repetir o primeiro argumento, né? Mas vamos lá. Ele cita Ezequiel 20, verso 10 e 12. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Bom, aqui a gente retorna ao argumento 1, né? Para falar das ordenanças do Senhor. Não, isso aí é para Israel. Mas para Deus levantar ossos secos, que foi uma profecia dada para Israel, não. Deus vai levantar, tirar você. E aí eu já vi um monte de sermões, né, dos irmãos evangélicos, pegando o livro de Ezequiel e fazendo aplicações e pegando bênçãos que Deus declara aqui no livro de Ezequiel, declara para a tua vida, meu irmão. Engraçado. Coisas que foram direcionadas a Israel. Quando são bênçãos, serve para mim. Mas quando é uma ordenança do Senhor, aí não. Sobre o sábado aí é só para Israel mesmo. É naturalmente óbvio que Deus assim o fizesse e entregasse o sábado para os filhos de Israel, porque eles eram a nação escolhida, o povo eleito, a nação que Deus escolheu para representá-lo aqui na terra, né? E quando eu compreendo quais são as leis que têm um caráter tipológico, que têm uma aplicação local, e quando eu entendo aquilo que é perpétuo, aquilo que de fato é para sempre, aí eu digo assim, peraí. Então, de Israel eu quero as bênçãos, eu quero as promessas do Senhor, mas quero obedecer também como o Senhor ordenou. Quinto argumento. Não guarda o sábado por ser um estatuto perpétuo somente para os judeus. Logo, quem não é judeu está isento de guardá-lo. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua por suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Ah, é? Então quer dizer que é somente para os filhos de Israel. E o que dizer de Isaías 56? Verso 2. Bem-aventurado o homem, não o judeu, o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Está falando do homem. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. O estrangeiro, não é judeu, o estrangeiro. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros, então não era só para judeu. E aos filhos dos estrangeiros, somos nós os gentios, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não só para judeus. Então o intuito de Deus, na verdade, nunca foi que o sábado fosse uma ordenança para judeu, que aquele mandamento era uma exclusividade de judeu. Deus nunca quis isso. Por que eu sei? Porque Deus deu o sábado inicialmente no Gênesis, quando não havia judeu, quando ele abençoou e santificou. Foi lá que ele deu o sábado. Então Deus, ele torna a entregar este mandamento, relembrar este mandamento aos judeus após 400 anos de escravidão, porque o povo no Egito não obedecia às leis de Deus, nem tinha como, né? Tinha que trabalhar todo dia, escravo não tem dia para descanso. Então eles tinham que trabalhar todos os dias. Agora Deus tem que reeducar o povo, e aí ele escreve na pedra. Mas o objetivo de Deus é que as suas leis, de acordo com Jeremias, estivessem no coração das pessoas. E não somente para o judeu. Deus queria que o povo judeu, na verdade, fosse luz para todos os povos, porque o objetivo de Deus era que o estrangeiro, o eunuco, né, o gentio, guardasse o sábado. Olha que coisa interessante.
Então essa ideia de que ele colocou aqui, não guarda o sábado por ser um estatuto perpétuo somente para os judeus, isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é que Deus deu o sábado e ele gostaria que o gentio, o estrangeiro e todos pudessem guardar esse mandamento. Sexto, não guarda o sábado por não estar em Jerusalém. No sábado não se deve carregar carga, nem introduzi-las pelas portas de Jerusalém. Mas os gentios em suas terras estão isentos disso. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis carga no dia de sábado, nem as introduzirás pelas portas de Jerusalém. Bom, o que o texto diz que nesse dia não se deveria vender, e lá em Neemias e Esdras eles falam sobre isso, que não deveria entrar cargas no dia de sábado para vender, que não deveria ser oferecido ali os mantimentos para troca e para comércio no dia de sábado, isso é bíblico. Agora, a parte onde diz assim, no sábado não se deve carregar carga nem introduzi-las pelas portas de Jerusalém, mas os gentios em suas terras estão isentos disso, essa parte eu não vi não. Os gentios não estão isentos disso. Os gentios estavam desobedientes contra isso, é diferente. Eles estavam trazendo cargas porque eram ignorantes no assunto, porque não sabiam. Os tírios. Vamos ler esse texto? Está lá no livro de Neemias. Neemias. Olha o que diz aqui no final do livro de Neemias, capítulo 13, verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e tal, e aí eles vinham para vender, né? Também tírios habitavam dentro e traziam peixes e toda a mercadoria que no sábado vendiam os filhos de Israel em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é esse que trazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram os nossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo esse mal sobre nós e sobre a nossa cidade? E vós ainda mais acrescentais ardor de sua ira sobre Israel profanando o sábado. Sucedeu que, dando as portas de Jerusalém, já à sombra, antes do sábado, que o sábado é do pôr do sol em diante, né? As portas se fecharam e mandei que não abrissem até passado o sábado. Aí o texto não está dizendo assim, os gentios estão isentos disso. Não, os gentios eram desobedientes quanto a isso. É a mesma coisa de você querer argumentar mais ou menos assim. Nós podemos adorar imagens. O povo de Israel, ao povo de Israel era proibido adorar imagem, mas os gentios estavam isentos disso. Não, os gentios não estavam isentos disso. Eles adoravam outros deuses porque eles eram desobedientes, é diferente. Não é porque eles estavam isentos do mandamento, eles eram ignorantes quanto ao mandamento. Não, Deus não liberou para os gentios, pode adorar a imagem, gente, não. Pode transgredir o sábado. Não, eu já li em Isaías que era desejo de Deus que eles obedecessem esse mandamento. Próximo argumento, sétimo. Não guarda o sábado porque por ele ser parte da Torá, que foi dada somente a Israel e a nenhuma outra nação. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Olha que interessante. O texto não está dizendo absolutamente nada que o argumento falou. O argumento dizia, não guarda o sábado por ele ser parte da Torá, que foi dada somente para Israel, para nenhuma outra nação. Aí o texto diz, não fez assim nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. O texto, na verdade, está contradizendo o argumento dele. E não está dizendo que as outras nações não precisavam, está dizendo que as outras nações ignoravam os preceitos do Senhor. Por que foi dado a Israel? Vou repetir, porque Israel era o povo de Deus. Não tinha como Deus dizer assim, vou dar os meus mandamentos para vocês, filisteus, amorreus, jebuseus, os heveus, os moabitas, os amonitas. Por que Deus ia dar os seus preceitos para os pagãos? Deus escolheu o seu povo, deu os seus preceitos ao seu povo, para que o seu povo fosse luz para as nações e evangelizasse as nações. Israel falhou nesse aspecto, né? Ele deveria ter sido luz para todas as nações, de maneira que todos observassem os mandamentos do Senhor. Não foi o que aconteceu. Mas o texto que ele leu mostra claramente não que o povo, os outros, não precisavam do mandamento, mas que eles ignoravam os preceitos do Senhor. A propósito, se a Torá foi dada para Israel, ou seja, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se isso não serve, por que você usa em sua Bíblia? Pega a Torá, ou como alguns acham, né, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, rasga fora e fica só com o Novo Testamento. Se a única coisa que importa é o Novo Testamento, fica com aquela biblinha dos Gideões, pequenininha, azulzinha, e pronto. Aí fica fácil, porque aí eu não preciso ficar... Mas interessante, eu quero o Antigo Testamento, mas do Antigo Testamento eu só quero as bênçãos.
Ou, se for um pastor evangélico, ele tem muito desejo de usar o Antigo Testamento para falar sobre dízimos e ofertas, né? Que Deus estabeleceu de maneira bem didática para Israel. Apesar de a gente ver antes, assim como a gente vê antes o sábado também, a gente vê Jacó, a gente vê Abraão devolvendo dízimo. Mas aí alguns dizem assim, mas você não prova que Adão, ele guardou o sábado, que Abel guardou o sábado, que algum patriarca guardou o sábado. Você também não prova que Isaac deu dízimo. Ah, mas o pai dele deu, sim, mas não fala que ele deu. Você não vê José dando dízimo, você não vê outros patriarcas, você não vai ver. A ausência de informação não é necessariamente um argumento para que eu use para dizer assim, olha, o dízimo ali não foi dado por estes homens. Da mesma forma como a ausência de informação quanto ao sábado não quer dizer que os mandamentos não foram observados. A propósito, o próprio Gênesis diz que Abraão guardou os mandamentos do Senhor, né? Conquanto esses mandamentos não estivessem na pedra ainda, eles eram conhecidos pelos patriarcas do Senhor. Próximo argumento, o 8º diz, não guarda o sábado, pois se o guardasse, seria condenado à morte se nele trabalhasse. Eu vou ser bem curto, porque eu já argumentei em cima disso. Então você adultera? Você pode adulterar? Porque se você adulterasse, naquela época também você seria morto, você seria apedrejado. Se você desonrasse o seu pai e sua mãe, então você também seria morto, seria apedrejado. Essa é a consequência do pecado naquela época. Existiam alguns mandamentos que tinham como pena a pena capital, como castigo a pena capital, a morte. A transgressão do sábado, punido com a morte. O adultério, punido com a morte. Desobedecer os pais, punido com a morte. E aí, quando o menino desobedece lá, você mata o menino? Quando alguém adultera lá na sua igreja, você mata essa pessoa? Não. Então quer dizer que esse mandamento não está em vigor? Você pode adulterar, pode desonrar os pais? Não. Da mesma forma o sábado. Isso é um tipo de argumento que eu fico tentando entender onde que a pessoa quer chegar com ele. Eu não guardo o sábado. Por quê? Porque se eu guardasse o sábado, eu teria que ser condenado à morte se eu trabalhasse nele. Eu fico imaginando o indivíduo pegando esse mesmo argumento e dizendo assim, eu adultero. Mas por quê? Porque se eu não precisasse adulterar, se esse mandamento fosse válido, eu seria apedrejado no momento que eu adultero. 9º argumento. Não guarda o sábado, pois, por causa do culto hipócrita, os sábados já foram abomináveis ao Senhor. E aí vem o texto. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu acho que o próprio argumento dele já respondeu, não foi? Ele disse assim, olha, não guarda o sábado, pois, por causa do culto hipócrita, os sábados já foram abomináveis ao Senhor. Por causa do culto hipócrita. Mas não foi só o sábado, né? O texto diz o quê? As ofertas também. Lá na sua igreja da oferta. O que Deus está dizendo aqui é que o povo de Israel, fazendo um culto hipócrita, vivendo dissolutamente, mas chegava no sábado e dizia assim, não, eu estou aqui na casa do Senhor, vim adorar ao Senhor. Aí Deus está dizendo assim, eu não aceito isso aí, eu não aceito esse culto. Isso aí para mim é abominação. O sábado que você está guardando para mim é abominação. Essa oferta que você está trazendo para mim é abominação. Ah, então nós não vamos ofertar mais hoje em dia, porque as ofertas já foram abomináveis ao Senhor. Não, foi por causa do culto hipócrita. Então o próprio argumento já respondeu. Acho que eu não preciso me delongar nele. 10º, não guarda o sábado, pois ainda na antiga aliança já havia sido predito o seu fim. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Nesse argumento aqui, nós percebemos basicamente a mesma linha de resposta do argumento anterior, quando Deus fala sobre as abominações que o povo de Israel cometia e como ele estava disposto a fazer cessar aquelas abominações. E aqui, eu tenho um texto aqui que eu achei bem interessante, do professor Leandro Quadros, onde ele diz assim, olha, para entender esse texto de Oséias, vamos usar outro que algumas pessoas também têm deturpado e feito o mesmo sentido, que é exatamente um texto parecido com o anterior que nós estudamos. Isaías 1, verso 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Para Deus,
não basta obedecer apenas exteriormente, mas sim com o coração. E isso está em Jeremias, no capítulo 31, verso 33. Com o verso de Oséias, aqui acontece a mesma coisa. Deus não estava abolindo a guarda do sábado, mas dizendo que iria fazer cessar as festividades do povo de Israel, os seus sábados cerimoniais, que estão associados ali a festas de lua novas e outras coisas mais, porque eles estavam desobedecendo a Deus. É só você ler o contexto de Oséias que você vai ver. O povo estava ali desobedecendo a Deus. Se lermos um pouco mais abaixo, nós veremos que o povo estava queimando incenso aos Baalins, como está aqui no verso 13. O verso 13 vai dizer assim, olha, e sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais queimou incenso, se adornou nos seus pendentes, nas suas gargantilhas. Quer dizer, o povo de Israel estava ali oferecendo incenso a Baal. O povo estava sendo infiel, adorando outros deuses. Ao dizer que iria cessar o gozo e os sábados, Deus estava profetizando que iria permitir que o castigo viesse a eles, ou seja, iriam ser escravizados e não mais poderiam comemorar essas festividades, inclusive o sábado, porque escravo não tem vez, né? Escravo não escolhe o dia que vai trabalhar. Deus não estava falando que o sábado não era mais importante, ele apenas estava falando de uma realidade que o povo de Israel enfrentaria por desobedecer a Deus, apenas isso. Próximo argumento, não guarda o sábado, pois Deus anteriormente o havia entregue ao esquecimento e arrancou a sua cabana com violência, como se fosse de uma horta, destruiu o seu lugar de assembleia. O Senhor entregou ao esquecimento em Sião e a assembleia solene e o sábado, e na indignação de sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O livro de Jeremias, Lamentação de Jeremias, está falando do povo de Israel no cativeiro babilônico. Jeremias predisse que o povo de Israel iria para o cativeiro babilônico se continuasse desobedecendo a Deus. Então, o fato de a guarda do sábado anteriormente ter sido entregue ao esquecimento nesse sentido, e já é... Por isso que eu digo que os argumentos deles são muito repetitivos, né? Porque as respostas são basicamente as mesmas. O argumento anterior é o mesmo desse, o povo de Israel desobedeceu e agora foi para o cativeiro. E aí foi entregue ao esquecimento. Mas em que aspecto foi entregue ao esquecimento? Nesse aspecto de que agora eles, como escravos, não tinham a oportunidade mais de guardar o sábado. 12. Não guarda o sábado, pois era uma sombra de Cristo e se cumpriu nele. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dias de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Bom, aqui você tem um contexto que fala de festas, de lua nova, dias de festa, e fazendo todas partes de um contexto de cerimônias. Eu já gravei um vídeo aqui no canal analisando Colossenses 2, mas eu quero indicar um material aqui para vocês. Esse material aqui, comentário bíblico, eu vou dar uma lida rapidamente nele, só para que você tenha um vislumbre da resposta para esse comentário aqui. Dias de festas. As ordenanças cerimoniais contêm mandamentos para a observância de vários dias santos. A Páscoa, a festa dos pães asmos, o Pentecostes, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Todos esses dias aqui eram considerados sagrados e como um sábado solene ao Senhor, mesmo que não era o 7º dia da semana, mas era chamado de um dia sabático. Não é? Você vai ver isso lá em Levítico, se não me falha a memória, 26, quando fala sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, a Bíblia diz assim, sábado solene de descanso vos será. Não era o 7º dia, mas era assim chamado. Lua nova, o primeiro dia de cada mês, também era considerado um dia importante para o povo celebrava. E aí os sábados, essa expressão pode representar o plural genuíno do grego sabaton, ou uma transliteração do aramaico sabatá, ou sabata, na forma singular. Por isso, sabata, embora gramaticalmente plural, geralmente denota o singular. As duas formas podem ser adotadas neste versículo, pois a interpretação da passagem não depende da tradução ser dias de sábado ou um sábado. O tipo de sábado em consideração é mostrado pela frase tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado semanal é um memorial de um evento do início da história terrestre, quando Deus cria o mundo. Então ele não era sombra de nada. Porque quando Deus cria o mundo era perfeito. Nem pecado existia. Como é que Deus já estabelece uma sombra, uma tipologia de algo que ainda não existia? Porque
faz sentido você ter a tipologia, por exemplo, do cordeiro ser morto logo após o pecado. Adão e Eva pecam, Deus até faz roupa de peles de cordeiro, o que dá a entender que um cordeiro foi morto para que isso fosse feito. Caim e Abel oferecem ali os sacrifícios, né? Caim traz fruta, Abel traz o cordeiro. Então, após o pecado, há uma necessidade sim de você ter as cerimônias, os aspectos cerimoniais. Só que o sábado é dado antes disso. Então não faz sentido ele ser uma sombra. Há uma sombra da realidade. Quando Jesus vai ser o descanso... Peraí, mas nem existia pecado ainda quando o sábado foi dado, percebe? Não faz sentido. E é o que o texto está dizendo. Por isso, os dias de sábado que Paulo declara serem sombras apontando para Cristo, não podem se referir ao sábado semanal designado pelo quarto mandamento, mas indicam os demais dias cerimoniais que se cumprem em Cristo e seu governo, a saber, essas festividades de que falei. Ok? Próximo argumento. Não guarda o sábado, pois o Senhor Jesus disse que ele e seu Pai trabalham nesse dia. Logo, devemos seguir o exemplo de Cristo. Se precisarmos trabalhar em qualquer dia, sem corrermos o risco de sermos condenados. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no dia de sábado, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5, 16 e 17. Olha só, João 5, 16 e 17, Jesus dizendo que meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Mas se você for no livro de Lucas, no capítulo 4, o trabalho de Jesus ele era carpinteiro, tá? E algumas pessoas querem fazer de todo jeito que Jesus, a profissão dele fosse curar pessoas. Esse era um trabalho que Jesus fazia, mas não era um trabalho rentável. E esse trabalho você pode fazer e deve no dia de sábado. Mas Jesus ele era carpinteiro. Entretanto, em Lucas 4 e o verso 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então Jesus está lá na sinagoga pregando. O costume de Jesus era ir à sinagoga todos os sábados, porque ele fechava a sua carpintaria. Jesus ele era carpinteiro, mas o sábado ele estava lá na sinagoga. Agora, curar as pessoas, fazer o bem, né, ajudar o próximo, esse é um trabalho que Jesus disse, o meu Pai faz e eu também faço. O problema é que a pessoa quer pegar esse texto para dizer assim, tá vendo, eu posso ir lá para o meu emprego. E Jesus não fazia isso. Se você me mostrar um texto onde Jesus foi para a carpintaria dele trabalhar, ou que Jesus tenha ido fazer algum trabalho rentável, alguma coisa que fosse para o seu sustento, do seu trabalho diário, aí eu até aceito essa argumentação. Mas o trabalho de Cristo no sábado era o que todo cristão deve fazer, ajudar o próximo. 14º argumento. Não guarda o sábado, pois o próprio Jesus o violou. E ele leu. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas dizia que era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João nos declara duas coisas pelas quais Jesus era perseguido. Se dizia filho de Deus, violava o sábado. Os judeus diziam que Jesus estava violando o sábado. Os judeus diziam isso. Vamos ler aqui, João 5, verso 18. João 5, verso 18. Vamos ver aqui o contexto de João 5 e o verso 18. Jesus cura um paralítico. No capítulo 5, ele cura um paralítico no sábado. Olha o trabalho de Jesus, curar uma pessoa no sábado. E aí Jesus curou o rapaz, ele diz, olha, levanta e anda, pega a tua cama e vai para casa. E aí, no verso 16, por causa disso aí, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque ele fazia estas coisas no sábado. Porque ele fazia essas coisas no sábado. Que coisas? Curava as pessoas, mandava ir para casa carregando a cama. Agora, aonde é no mandamento, no quarto mandamento, que diz que a pessoa não pode carregar sua cama no sábado? Onde no mandamento diz que você não pode curar alguém no sábado? Essas foram tradições que foram acrescentadas pelos judeus, mas que não faziam parte do contexto original do mandamento. Por exemplo, o judeu ele dizia assim, para invalidar o quinto mandamento, Corban, que significa aquilo que se poderia aproveitar de mim. Ele pegava uma soma alta de dinheiro, chegava no templo e dizia Corban, entregava para o sacerdote. Ou seja, a responsabilidade que eu tenho com os meus pais de honrar o pai e a mãe, conforme diz o quinto mandamento, eu não preciso mais, porque eu já dei um dinheiro alto lá na igreja, estou livre desse mandamento. Peraí, onde é que diz isso? Aí Jesus diz, vocês invalidam o mandamento por causa da vossa tradição. Onde é que diz no mandamento que você não pode cuspir no chão no sábado? Mas o judeu achava que era pecado. Onde é que diz no mandamento que você não pode pegar uma espiga e colher e comer?
Mas o judeu dizia que se pegar isso aí é fazer colheita, você está pecando. Onde é que diz que se você curar uma pessoa e mandar ela carregar sua cama e ir para casa, é pecado? Jesus veio abolir essas tradições judaicas que não correspondiam ao mandamento. E os judeus acusavam Jesus de terem transgredido o sábado, mas ele não transgrediu. E tem gente que está argumentando até hoje igual os judeus da época de Jesus, né? 15º argumento, não guarda o sábado, pois Jesus é o Senhor até do sábado e não lhe está sujeito, e nem nós, os seus seguidores. Bom, isso daí é apócrifo, né? Essa parte não está no texto bíblico, não. Que Jesus é Senhor até do sábado é bíblico. Mas assim, não está sujeito, e nem nós, os seus seguidores, essa parte aí foi acrescentada. Bom, o texto que ele cita aqui é aquele texto da Seara, e Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, o Jesus Cristo, é Senhor até do sábado. E é mesmo. E é mesmo. Lá no mandamento já dizia que ele é o Senhor do sábado. Lá dizia assim, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Então o sábado é do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Agora, eu não sei como que a pessoa faz uma interpretação. Jesus diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Aí a pessoa diz, tá vendo? Jesus é Senhor do sábado, então não preciso guardar o sábado. Mas onde é que diz isso? É uma interpretação assim tão fora do contexto. Jesus é Senhor do sábado. É mais ou menos assim. Vamos imaginar assim, olha. O indivíduo, ele é o prefeito da cidade, ou sei lá, do Detran, é a pessoa que coordena a parte de trânsito da cidade. Aí, você é amigo dele, dessa pessoa. E aí ele diz assim, olha, eu sou o senhor que coordeno todos estes semáforos aqui. Aí você diz, opa, como eu sou amigo dele, posso passar no vermelho. Mas por que você pode passar no vermelho? Porque ele é senhor do trânsito aqui. Então, se ele é senhor, é ele que manda. Então, eu não preciso guardar, ninguém precisa guardar. E quem é amigo dele pode passar aí também no vermelho. Não, ao contrário, vai obedecer. Jesus obedeceu. Ele disse que obedeceu. Ele disse, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Então, ele cumpriu. E os seus seguidores deveriam fazer a mesma coisa. Porque ele também disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, essa parte onde ele diz assim, nós não precisamos, nem Jesus, nem... É apócrifo, tá? 16º argumento. Não guarda o sábado, pois quem guarda deve guardar toda a lei. Quando se diz toda, inclui moral, cerimonial e não somente os 10 mandamentos. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2, verso 10. Vamos ler o contexto de Tiago 2,10 para saber se é isso aí mesmo que o texto está dizendo? Verso 8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Olha o contexto. O contexto é de todas as leis. Onde que eu encontro esses mandamentos aqui? Nos 10, né? Ok. É o mesmo que disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Inclusive, diz que a lei aqui é a lei da liberdade. Agora, no contexto de Tiago, que leis você imagina que ele está citando aqui? Ele não fala de sacrifícios, ele não fala de outras leis, até porque Jesus Cristo já tinha vindo, já tinha morrido, as leis cerimoniais já tinham encontrado, a sombra já tinha encontrado a realidade. Portanto, quando ele cita a lei aqui, está assim falando do aspecto moral. O camarada, ele diz assim, tem que guardar toda a lei. Quando diz toda, inclui lei moral, lei cerimonial. Mas essa lei cerimonial não foi ali em Jesus Cristo, ela não encontrou o seu ápice. Tem que guardar a lei moral, não, tem que guardar todas. Mas o texto de Tiago cita uma lei, que é exatamente a lei com cunho moral. Fala do não matarás, não adulterarás. Quer dizer, onde é que isso aqui está? É no conjunto de todas as leis? Ele mesmo, o próprio Tiago já dá a dica que o assunto aqui é a lei de Deus, os 10 mandamentos. É isso que o texto está mostrando no seu próprio contexto. Não estou indo para outro lugar, no próprio contexto. Próximo argumento.
Não guarda o sábado, pois faz parte de uma lei caduca que está prestes a desaparecer. Olha, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo desse assunto, onde fala dessa lei que está prestes a desaparecer e etc. Você tem uma playlist só sobre o sábado aqui, eu te convido a assistir, porque a explicação para essa aqui é bem extensa, mas de maneira bem rápida. Ele diz assim, eu não guardo o sábado, pois faz parte dessa lei que é caduca. A lei dos 10 mandamentos é caduca, é? Muda o mandamento, então? O que você acha da gente dizer assim, olha, eu adoro imagens de escultura, porque faz parte, não adorar a imagem de escultura faz parte de uma lei caduca que está prestes a desaparecer. Eu adultero, porque não adulterar faz parte de uma lei caduca que está prestes a desaparecer. Eu desonro meus pais e meus pais porque esse honrar pai e a mãe faz parte de uma lei caduca que está prestes a desaparecer. Você pode pegar os 9 mandamentos que ele vai dizer, não, isso aqui está em vigor, isso aqui tem... não caducou, não? Não. Interessante que ele usa esse argumento para falar de uma lei caduca, mas parece que da lei caduca, o único que caducou foi o sábado. Os demais, nenhum caducou, percebeu? Como é estranho, né? A seletividade. Então, assim, eu não tenho que guardar o sábado. Por quê? Porque faz parte de uma lei que é caduca. Aí você pergunta, então vamos lá. Primeiro mandamento, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. Tá tudo aqui caducado? Não tá caduco. Esses daí não. Não pode cobiçar, não. Não pode falar falso testemunho, não pode matar, não pode roubar, não. Tem que honrar o pai e a mãe, tem. Pode ter outros deuses, não. Pode adorar a imagem, não. Pode tomar o nome de Deus em vão, não. Pode transgredir o sábado? Pode. Esse aí faz parte de uma lei caduca. Entendi. Uma lei onde 9 mandamentos não caducaram, mais um está caduco. E aí a lei é caduca. Você tem que escolher, amigo, ou o sábado é que caducou, ou a lei caducou. Aí você tem que escolher o que você quer, porque você argumenta de um jeito, mas quando a gente vai na essência, a gente percebe que você não é contra a lei. Você é contra um mandamento só da lei. E a verdade é que o mundo geral, cristão, evangélico, enfim, católico, não é contra os 10 mandamentos, eles são contra um mandamento, o sábado. E aí, por causa do sábado, eles querem passar toda a lei. 18º, não guarda o sábado, pois faz parte do Antigo Testamento que foi abolido por Cristo. Pega o Antigo Testamento, rasga e fica só com o Novo, não já disse? Percebe que o argumento agora é tudo repetido? É só pegar o Antigo Testamento e jogar fora. Agora, engraçado, quando eu falo lá, o Senhor é meu pastor e nada me falta, isso é bênção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É bênção para a minha vida, não é? Eleva os meus olhos para o monte, lâmpada para os teus pés e a tua palavra, para os meus pés e a tua palavra. E aí, tantas promessas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É só bênção, isso aí tudo é para mim. Ué, mas não faz parte do Antigo Testamento que foi abolido por Cristo? Não, pastor, mas veja bem, quando eu falo do Antigo Testamento abolido por Cristo, estou falando do sábado. É igual um argumento anterior, ele joga a lei todinha no lixo, aí quando você começa a pegar todos os mandamentos, não, tudo serve. Aí, ó, por causa que ele não concorda com o sábado, ele joga a lei, mas depois ele mesmo fica numa situação difícil. Ele quer as bênçãos todas do Antigo Testamento, as promessas, esses textos bonitos, tudo serve. Aí o sábado, não, o Antigo Testamento foi abolido. Então por que você usa o Antigo Testamento? Não, mas é porque quando eu falo do Antigo Testamento é que eu quero falar do sábado. Difícil, né? 19º argumento. Não guarda o sábado, pois faz parte do ministério da morte que foi escrito em tábuas de pedra. Ora, esta passagem que é citada aí de 2 Coríntios é bem explicada pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos. Olha que coisa interessante. Como é que Romanos trata os mandamentos do Senhor? Quando você lê aqui Romanos, no capítulo 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Eu já vi algumas pessoas usarem, tá vendo? Não precisa das obras da lei. Não precisa mesmo, não. Para ser salvo, não. Porque ninguém é salvo porque guarda a lei. Mas todo aquele que é salvo pela graça de Cristo, porque pela graça sois salvos, vai obedecer, conforme diz o livro de Efésios. O próprio livro de Efésios diz, pela graça sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí mais abaixo diz assim, mas Deus preparou as obras, viu? Para que você ande nelas. E aí diz assim, verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ué, Paulo, é para estabelecer ou não? Não é para jogar no lixo a lei? Mas não, ele diz não pode anular a lei. E aí Paulo vai dizer também, lá no capítulo 7, verso 6,
Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Tá vendo, pastor? O texto é claro. Aí eu digo assim, lê o verso seguinte. Aí o verso seguinte diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas, agora eu estou entendendo. E aí o verso 12, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então agora está ficando mais claro. Então a lei, ela me mostra o pecado. Então o que o texto está dizendo aqui? Que esse ministério de morte gravado em pedras serve apenas para me mostrar o meu pecado. Lógico. Mas quem está em Cristo, nova criatura é, e não vai ficar andando no pecado, não vai estar andando transgredindo esse mandamento. Mas Paulo diz, olha, eu não saberia que a concupiscência é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Então esse ministério que está escrito aqui, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória do Espírito? Isso aqui me faz lembrar aquele texto de Jeremias, onde diz assim, que Deus desejaria que a sua lei fosse gravada no coração e não na pedra. Nunca foi desejo de Deus escrever a lei na pedra. Deus teve que fazer isso por uma situação emergencial. O povo de Israel sai do Egito, 400 anos lá, e Deus então diz, olha, vou botar aqui na pedra para você lembrar. Mas o desejo de Deus é que tivesse no coração. E aí o próprio apóstolo Paulo que falou isso foi o mesmo que disse, gente, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E vamos anular a lei porque a gente tem fé? De jeito nenhum, é para estabelecer a lei. Então quando Paulo diz, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, o que Paulo está dizendo? Quando eu morro para o pecado, eu era matador, eu era adúltero, eu adorava imagens, eu estava morto no mundo, agora eu vou morrer para estas coisas e vou viver para Cristo. Então, agora estamos livres da lei. Por que eu estou livre da lei? Porque a lei tem um objetivo. Paulo já disse qual é, dizer o seu pecado. Não matarás, eu matei. Aí a lei está dizendo, não matarás, não matarás. Eu digo, rapaz. Aí eu vou para a fonte da água da vida e peço perdão. Jesus, me perdoe porque eu transgredi. Aí agora eu estou livre da lei, porque Jesus me perdoou. A lei está lá, não matarás. Sim, mas Jesus já me perdoou. Ela vai me acusar do quê? De nada. Então eu não estou mais debaixo da lei. Estou livre da lei. É nesse sentido que Paulo está falando. Estamos livres da lei. Por que eu estou livre da lei? O próprio Paulo explica, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Eu era adúltero, eu era bandido, eu era assassino. Aí agora eu não sou mais, eu morri para essas coisas. A lei me acusava destas coisas, mas eu morri para elas, porque eu vivo para Cristo, então estas coisas não me acusam mais. Mas eu volto. O argumento aqui não é sobre o sábado. O indivíduo quer argumentar aqui sobre a lei, mas ele tem que escolher se é a lei que ele quer abolir ou se é o sábado da lei que ele quer abolir. Porque os outros mandamentos ele considera, apenas o sábado que não. 20º argumento, não guarda o sábado, pois ele é o 4º mandamento escrito na tábua de pedra. Na lei da nova aliança, que não está escrita na tábua de pedra, mas na tábua da mente e do coração, não há um mandamento expresso sobre a guarda de um dia, pois todos os dias são iguais perante Deus. Romanos 14, de 1 a 6. A primeira coisa que a pessoa precisa mostrar é que quando a lei é transferida da pedra para o coração, ela perde alguns mandamentos ali no meio do caminho. Isso não é evidência. É um argumento extremamente fraco, não é? A pessoa dizer assim, olha, não, eu não guardo a lei porque esta lei ela estava na pedra, mas agora que ela foi para o coração, e era o desejo de Deus que ela tivesse no coração, um desses mandamentos caiu fora. Quer dizer, na transferência da lei da pedra para o coração, um mandamento acabou ficando de fora. Porque não existe, aí ele diz assim, nenhum mandamento expresso sobre a guarda de um dia, pois todos os dias são iguais diante de Deus. Vamos ver aqui, Romanos 14, verso 1 a 6. Eu tenho aqui novamente esse material que eu indico, esse aqui é o comentário bíblico adventista. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 1 a 6. O verso lido foi, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Vamos ver aqui.
verso 5 aqui no comentário diz assim, olha, julgar ou avaliar, aprovar. Paulo discute então a observância de dias especiais, outra causa de discórdia e confusão entre os crentes. Os crentes cuja fé os capacita a abandonar imediatamente todos os feriados cerimoniais não devem desprezar os outros cuja fé é menos experiente. Nem, por sua vez, estes últimos podem criticar os que lhes parecem liberais. Cada crente é responsável por si diante de Deus. E o que Deus espera de cada um de seus servos é que esteja inteiramente convicto em sua própria mente e siga conscientemente as próprias convicções de acordo com a luz que recebeu. Entre os seguidores de Cristo não deve haver força nem compulsão. É o espírito de amor e tolerância que deve prevalecer. Os amadurecidos na fé devem suportar as debilidades dos fracos. Então, o que acontecia é que alguns judeus que se convertiam ao cristianismo, ao ver alguns irmãos gentios que também tinham se convertido, eles queriam impor aos gentios algumas festividades que ainda estavam enraizadas neles. Não, vocês têm que guardar o dia da Páscoa, têm que guardar o dia tal, que eles ainda não tinham atentado que estas cerimônias tinham encontrado o seu ápice em Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, quem faz isso daqui, não julgue aquele que não está fazendo. E aquele que não está fazendo, não julgue aquele que está fazendo. E essa parte onde diz, para o Senhor o faz, o motivo de ambas as partes é o mesmo, seja a observância, seja a negligência de um dia, no uso ou na abstinência de alimentos. O irmão mais amadurecido dá graças a Deus por todas as coisas e participa de seu alimento para a glória de Deus. Seu irmão débil dá graças a Deus por aquilo que come e para a glória de Deus abstém-se de alimentos que possam ter sido sacrificados aos ídolos, conforme Romanos 14, verso 1. Então, o texto nada tem que ver com dizer que o sábado teria sido abolido de alguma forma, ou que, pelo fato de o Paulo dizer um faz distinção entre dias e outro sobre aquilo que come, enfim, já é um outro tema para a gente abordar. Algumas pessoas entendem que esse texto está falando da abolição do sábado, ao contrário. O texto apenas está aí, você precisa ler o contexto em Romanos para você perceber que Paulo está tratando aqui de uma dificuldade que os irmãos romanos estavam enfrentando com os irmãos judeus. É só isso. Você lê aqui, olha, o próprio título do capítulo 14 de Romanos é tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco só come legumes, e etc. Então, Paulo está trabalhando aqui desta questão, e não dizer assim, o sábado, até porque ele fala dias, um acredita que eram dias, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Paulo não está dizendo assim, olha gente, a partir de hoje a observância do sábado não está em... Ele não fala isso. Ele está falando justamente daquele irmão que era judeu e que tinha se convertido e agora querendo impor para os seus demais, os irmãos gentios, a observância de dias que ele dizia, não, para mim é tudo igual. Mas o texto não está especificamente falando do quarto mandamento. 21º, não guarda o sábado, pois Jesus é o nosso sábado, descanso, pelo qual o sábado da lei era somente uma sombra. E aí eu estou querendo ver o texto onde diz que Jesus era o sábado e ele apresenta o texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É que o amigo entende que o sábado ele diz respeito ao descanso físico, quando na Bíblia é muito mais que isso. Até porque quando o sábado foi dado, nem havia cansaço físico. O termo descanso está relacionado na parte inicial de Gênesis, quando o sábado é dado, diz que Deus descansou, e claro, Deus não se cansa, está falando aqui do descanso espiritual. E aqui Jesus diz, vinde aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O indivíduo, ele diz aí, tá vendo? Jesus é o descanso. Então, logo Jesus é o sábado, é o cumprimento do sábado. O texto não diz isso. E eu percebo isso quando eu vejo realmente quando que o sábado foi dado, num contexto em que nem havia cansaço físico. Então o sábado foi dado para um descanso espiritual, muito além do físico. É notório que após o pecado também o sábado ganha essa conotação de um descanso também físico, mas o mais importante no sábado é o descanso espiritual, é estar na presença do Senhor. Então, esse texto que foi apresentado aqui, de maneira nenhuma invalida o quarto mandamento. 22º argumento, não guarda o sábado, pois o apóstolo dos gentios se mostrou decepcionado e repreende
quem guarda dias, meses, tempos, anos da antiga aliança. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis de volta outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu vou pegar novamente aqui o comentário bíblico adventista. Eu quero ler para vocês Gálatas capítulo 4. Esse texto é muito mal compreendido pelos nossos amigos. Gálatas capítulo 4. E eu quero ler aqui com vocês. Capítulo 4, versos 9 a 11. Eu quero focar apenas nessa parte aqui. Dias e meses e etc. Tá bom? Paulo provavelmente se refere aos 7 sábados cerimoniais e às luas novas do sistema cerimonial. Não há base nas Escrituras para supor, como alguns fazem, que os dias mencionados por Paulo nesse texto se referem ao sábado semanal. A Bíblia nunca se refere ao sábado do 7º dia da semana com esta linguagem. Além disso, o sábado foi instituído na criação, antes da entrada do pecado, cerca de 2.500 anos antes da inauguração do sistema cerimonial no Monte Sinai. Se a observância do sábado semanal sujeitasse as pessoas à escravidão, o próprio Criador teria entrado em escravidão quando observou o primeiro sábado que houve no mundo. Essa conclusão é absurda. E aí, portanto, o texto de Gálatas nada tem que ver com o 4º mandamento. Ele não está falando disso, do 4º mandamento. Está falando das festividades, assim como Colossenses, e a gente já argumentou em cima disso. 23º argumento. Não guarda o sábado, pois Deus disse que ninguém mais entraria no seu descanso. Porque em certo lugar, assim diz daquele no tocante ao 7º dia. Descansou no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Eu vejo que faltou aqui talvez interpretação. Não é? Hebreus, eu gosto desse texto. Esse texto, na verdade, ele fala bem o contrário do que o amigo está dizendo, né? Mas Hebreus diz aqui, olha, capítulo 4, verso 4, porque em certo lugar disse, ainda no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º. E em outro lugar, não entrarão no meu repouso. Se você ler o capítulo 3 e 4 de Hebreus, você vai ver que o autor está argumentando que as pessoas, os judeus, na realidade, os hebreus, né, eles não entraram no repouso do Senhor por causa da desobediência. Visto, pois, aí o verso 6, resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, o verso 9, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Eu gosto desse verso por uma razão. Nós temos 2 palavras que são utilizadas aqui. Em todo o capítulo 3 e 4, Paulo está usando a palavra katapausis, que significa descanso. Paulo está dizendo, olha, o povo de Israel deveria entrar no descanso da Canaã. Entretanto, o povo não descansou, não entrou no repouso, por causa da desobediência. Os espias foram enviados lá, eles desobedeceram, ficaram vagueando 40 anos e não entraram no repouso, só foram entrar depois, os filhos daquela geração. E por que eles não entraram no repouso, no catapauses? E ele vai repetindo, catapauses, porque eles não entraram lá por causa da desobediência. Mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Aí Paulo usa outra palavra, ele não usa mais a palavra catapauses. Adivinha que palavra Paulo usa? Sabatismos. Significa o quê? Um repouso sabático, um repouso do sábado. Paulo muda, e essa palavra só acontece uma vez em toda a Bíblia, nós chamamos isso de rapatos legômeno. Não aparece mais em nenhum lugar essa expressão, sabatismos. Paulo está dizendo, ainda, é como se ele tivesse criado essa palavra. Gente, Paulo poderia ter usado a expressão catapause? Sim, ele estaria mais ou menos dizendo assim, olha, o povo de Israel não entrou no descanso naquela época por causa da desobediência. Mas nós ainda podemos entrar no descanso da Canaã celestial. E ele usaria, ainda resta um descanso, catapauses para o povo de Deus. Ou seja, na Canaã celestial. Só que quando Paulo muda a expressão, e ele usa essa expressão uma única vez aqui nesse contexto, o que Paulo está querendo dizer?
Por que ele mudou e colocou o repouso, não somente um repouso, catapause, mas um repouso do sábado, sabatismos? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, o povo não entrou porque eles desobedeceram, mas ainda resta um repouso. Tem a Canaã, e aí ele usa a palavra sabatismos. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. É como se Paulo quisesse trazer dupla aplicação. Você pode descansar ainda na Canaã celestial, ainda resta esse repouso, mas você já pode experimentar disso aqui, quando você guarda o sábado do Senhor. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, aqui, um sabatismos para você. Conhecer a língua grega é bom, porque ajuda a gente a entender algumas coisas. Então, para quem diz que no Novo Testamento não fala, por exemplo, de guardar o sábado, Paulo está dizendo aqui, olha, ainda resta um repouso sabático aqui para o povo de Deus. 24º argumento, não guarda o sábado, pois outro dia de descanso não legalista já havia sido predito por Josué. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito de um outro dia. Bom, eu acabei de explicar, mas no desdobramento, eu vou aproveitar para ler aqui o comentário bíblico, quando fala sobre outro dia, falaria, isto é, a palavra de Salmo 95, de 7 a 9, posteriormente, ou seja, após os dias de Josué, nos dias de Davi. Outro dia, o que é essa expressão outro dia? Ou seja, o dia de Davi, como o verso 7 torna evidente. O fato de, nos dias de Davi e Salomão, Israel ter alcançado plena posse da terra de Canaã, deixa claro que o descanso aqui mencionado não era a ocupação de Canaã, mas a experiência da salvação. Então, o texto não tem nada a ver com o que ele colocou, mas aqui eu acredito mais que foi talvez um problema de interpretação mesmo de texto, e esse argumento então fica bem complicadinho de você poder argumentar, porque está bem fora do que o texto realmente está querendo dizer. Então, Josué, o próprio verso, o verso 7 diz, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, porque se Josué lhes houvesse dado outro repouso, não falaria depois de outro dia. Então, o texto já foi explicado. Está bem fora daquilo que ele pretendeu com esse argumento aqui. 25º argumento. Não guarda o sábado do 7º dia, pois temos um outro sábado superior, chamado em grego de primeiro dos sábados, miaton sabaton, que é o dia em que o nosso Senhor nos deu descanso ao ressuscitar. Eu achei interessante ele querer usar o grego, mas a forma equivocada como ele usou foi um pouco até engraçada. E ele colocou assim, ao findar dos sábados, ao amanhecer para o primeiro dos sábados, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aí ele botou assim, uma tradução literal do grego. Havendo ele ressuscitado na manhã, cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Gente, aqui talvez seja realmente uma confusão que o amigo faz com a língua grega, né? Essa expressão miaton sabaton, que o indivíduo traduziu literalmente, ele colocou assim, o primeiro dos sábados. Tá vendo? O domingo aqui é chamado o primeiro dos sábados. Isso está tão distante da realidade que ele não encontra nenhuma tradução assim na Bíblia, porque todas as traduções vão colocar assim, o primeiro dia da semana. É que a palavra sábado está... essa palavra sábado e a palavra semana, elas são extremamente próximas na língua, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, e a maneira como as pessoas tinham de falar o primeiro dia da semana era exatamente assim, miaton sabaton, ou seja, o primeiro dia depois do sábado. Era assim que eles falavam. Por quê? Exatamente porque o sábado era um marco, era o dia que marcava o fim da semana, e aí começava uma nova semana, e aí como é que eu chamo esse dia que vem depois do sábado? Veja que a sexta-feira é chamado o dia da preparação, ou seja, prepara-se para o sábado. Ninguém fala sexta, eles falavam o dia da preparação. E quando acaba o sábado, é o dia depois do sábado, ou seja, miaton sabaton, o primeiro do sábado, ou seja, o primeiro dia depois do sábado. E qualquer pessoa que estuda grego e sabe grego vai pegar o texto, e se você pegar a sua Bíblia, vai estar escrito exatamente como. Olha aqui, Marcos 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado no primeiro, da manhã do primeiro dia da semana, é assim que está escrito. Lucas, no findar dos sábados, ao amanhecer, o primeiro dia da semana. É assim que vai estar escrito, porque é assim que se traduz miaton sabaton. Aqui, mas esse argumento foi mais para mostrar que o indivíduo ele não conhece muito do grego, só isso.
26º argumento. Não guarda o sábado, pois o Senhor Jesus, após ressuscitar nas primeiras semanas, apareceu aos seus discípulos somente no primeiro dia da semana. Aí ele colocou aqui na ordem. Falou com Maria Madalena, que depois foi a primeira a anunciar as boas novas. Ele falou com Maria Madalena porque Maria Madalena estava no sepulcro, ele tinha acabado de ressuscitar. Então ela que estava lá, ele foi e falou com ela. Mas não mudou o dia de guarda. Apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús e falou sobre eles desde o Antigo Testamento, passando por Moisés e pelos profetas, mas em nenhum lugar diz, e mudou o dia de guarda. Apareceu aos seus discípulos, João 20, 19, mas também não mudou o dia de guarda. E uma semana depois apareceu aos 11 e novamente não mudou o dia de guarda. O que é impressionante é que assim, Jesus ele vai aparecendo às pessoas e aí o indivíduo faz uma lógica. Se ele apareceu no domingo, significa que o domingo agora é o dia do Senhor. Não, não significa nada disso. Porque se ele tivesse aparecido na quinta, não seria. Se ele tivesse aparecido na sexta, também não seria. O que determina um dia como sagrado não é a aparição de Jesus naquele dia, mas é a ordem que ele deu. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É isso que determina o dia como sagrado. E não o fato de Jesus aparecer para uma pessoa em um determinado dia da semana. 27º argumento. Não guarda o sábado, pois a vinda do Espírito Santo que se deu no dia de Pentecostes foi no domingo anunciando a nova era da igreja, onde aconteceu o primeiro sermão evangelístico, com quase 3.000 conversos e o primeiro batismo cristão. Bom, o Pentecostes caiu no domingo porque foi exatamente 50 dias após a Páscoa. Isso aí é uma conta matemática. E naquele ano caiu no domingo. E isso também, em nenhum lugar, diz que aquele dia agora passou a ser sagrado. Não se tem uma mudança do dia de guarda porque o Pentecostes caiu no domingo. E se caísse na quinta, ia fazer o quê? Ah, mas não caiu. Sim, não caiu porque matematicamente naquele ano teve a Páscoa e 50 dias depois da Páscoa você tem o Pentecostes. E aí o Pentecostes cai naquele ano no domingo. Ah, então agora o domingo é o dia do Senhor. Não, porque Jesus não disse que ele era o dia do Senhor. Os apóstolos não disseram que era o dia do Senhor. Em lugar nenhum da Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor. Então isso é mais um argumento que vazio. 28º, não guarda o sábado, pois o primeiro culto cristão com a ceia do Senhor era celebrado na igreja primitiva no domingo. Confira a epístola de Barnabé e a de Daquê, escritos cristãos primitivos. Bom, para mim a regra de autoridade é essa daqui, ó. Não é a epístola apócrifa de Barnabé e nem a de Daquê, que manda inclusive na de Daquê que fala do batismo por aspersão. Você batiza por aspersão, irmão evangélico? Batiza jogando um pouquinho de água na cabeça ou imergindo nas águas? Aí você vai dizer, não, mas a de Daquê serve para dizer que o domingo é o dia do Senhor. Mas não serve na hora de falar do batismo. Hipocrisia que a gente chama, né? Quando a pessoa quer selecionar uma parte e a outra não. Mas, de maneira muito interessante, ele diz aqui, olha, o primeiro dia de culto era celebrado para a ceia do Senhor, Atos 20 e o verso 7. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso aqui está falando daquele episódio até onde Eutico caiu da janela. Gente, o que o texto está dizendo? Vamos ler o texto. O texto está dizendo assim, Paulo ia embora, ia viajar. O povo parou para jantar, para comer. Partiu o pão, não fala do suco de uva, não fala da cerimônia de lava-pés, mas como diz que foi partir o pão, aí ele já imagina assim, partiu o pão, é Santa Ceia. Falou do vinho? Não, mas tinha vinho. Mas você viu? Não, mas isso aqui é uma Santa Ceia. Mas lavou os pés? Não, mas é Santa Ceia. Então ninguém mais pode comer, porque se a pessoa for comer e partir o pão, já virou Santa Ceia. Paulo ia viajar no dia seguinte, Paulo sentou com a igreja, os irmãos que estavam ali, eles comeram, jantaram, partiram o pão, comer. Porque até o livro de Atos, na parte inicial, diz que os discípulos, que os primeiros irmãos que se batizavam, diz que eles eram comuns em todas as coisas, e no partir do pão, e nas as orações e tal. Quer dizer, eles repartiam pão, eles comiam, faziam tipo junto a panelas, era uma coisa comum na igreja primitiva. E agora eles estão comendo, aí o indivíduo está comendo, eu já digo, não, isso aqui é Santa Ceia. Tá. Aí Paulo ia embora. Ô Paulo, prega pra gente, você vai embora amanhã. Paulo começou a pregar, empolgou, foi até meia-noite, um menino caiu da janela, Paulo ressuscitou o menino, voltou, e aí foi até de manhã a pregação. Tá vendo que aqui o domingo é o dia do Senhor? Então, o que a gente vê aqui de maneira muito clara é um jantar e uma pregação. Aí ele já coloca mais ou menos assim, o culto dos primeiros cristãos era
No primeiro dia da semana. Não, não era, não. Eu vou ler para você aqui alguns textos aqui no livro de Atos, tá? Vamos ler aqui, ó. Atos 13, 14. E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia, na Psídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Sábado. Mas é porque era sinagoga, pastor. E os judeus estavam lá, né? Então tinha que ser no sábado. Verso 42. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte, porque os gentios não frequentavam sinagoga. E aí os gentios chegaram no próximo sábado, ó. E aí o verso 44, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A cidade toda não cabe na sinagoga, né? Então, agora já não era sinagoga e agora já não era para judeu, mas era sábado. Isso aqui eles ignoram. Agora, jantar e pregar naquele dia já virou o dia do Senhor. Capítulo 15, verso 21. Porque Moisés tem, desde os tempos antigos, em cada cidade tem aqueles que o preguem, a cada sábado é lido na sinagoga. Sinagoga, pastor. 16, verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e assentamos e falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Como assim? Vamos ler o verso anterior, verso 11, os versos anteriores aqui. E navegando de Troade, fomos correndo em um caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali há alguns dias nessa cidade. Não era uma cidade de judeus, é uma cidade gentílica, mas mesmo sendo uma cidade gentílica, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Por quê? Porque a cidade provavelmente não tinha sinagoga. Se tivesse, ele ia para a sinagoga. Como não tinha, ele dizia, onde é que a gente vai adorar? No meio da cidade, muita muvuca, muito barulho, muita... Vamos fora da cidade, vamos ver um lugar aqui onde a gente possa adorar a Deus no sábado. E aí tinha algumas mulheres que se juntaram ali e Paulo pregou. Quando? No sábado, o dia do Senhor. Isso aqui é ignorado, viu, do livro de Atos. Aí o capítulo 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e também gregos. Aí ele pega o capítulo 20, onde Paulo faz um jantar e diz, aqui, tá vendo? Que aqui agora é o dia do Senhor, porque eles se reuniam no domingo. A prática era reunir no domingo, fazer a ceia, e tá aqui, olha, a prova de que o domingo era o dia do Senhor. Aí eu mostrei dentro do livro de Atos, pelo menos uns 7 textos aqui, onde Paulo e os demais apóstolos aqui, no dia de sábado, seja com judeus, seja na sinagoga, seja fora da sinagoga, na cidade, fora da cidade, é sempre no sábado. Mas esses textos são ignorados. O importante mesmo é você sentar para jantar e dizer que isso é o dia do Senhor agora. Se for no primeiro dia da semana, agora virou o dia do Senhor. 29º argumento. Não guarda o sábado, pois era costume apostólico se fazer a coleta cristã somente no domingo. Somente no domingo. Poucas horas antes do culto dominical. Ele já estabeleceu até a hora do culto, né? Vamos lá, 1 Coríntios 16, verso 2, ver se é isso que está falando lá mesmo. Ele diz aqui, olha. Era costume dos apóstolos se fazer uma coleta cristã somente no domingo, poucas horas antes do culto dominical. Vamos ver se está escrito assim mesmo, gente. Eu não lembro de ter lido isso aqui na Bíblia, não. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu vá também, irão comigo. Paulo está dizendo aqui, gente, eu vou estar passando por aí na data tal. Eu vou estar chegando aí no dia tal. E aí Paulo diz assim, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha já de parte aquilo que puder ajuntar, você puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo ia chegar, o pessoal, Paulo chegou, vamos juntar aqui. Não, aí já ficou em cima da hora. Junta o negócio aí antes. Quando eu chegar, mandarei que por cartas aprovardes, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Agora, o camarada já descobriu que essa dádiva era feita pouco antes do culto dominical,
nas horas do culto dominical, era somente no domingo, não podia ser feito em outro dia. Quando leio o texto, percebo ali que Paulo está dizendo que ele ia chegar naquela ocasião e que naquele dia, se possível, já reunisse para que quando ele chegasse não fizesse as coisas de última hora. Isso significa que o domingo é o dia do Senhor. Hã? Que coisa, não? Argumento completamente equivocado. E o último. Não guarda o sábado, pois o primeiro dia da semana foi chamado por João, teólogo, de Dia do Senhor, que em grego é Kyriake Hemera, e em latim seria Dominicus Dies, ou Dia do Senhor. Kyriake foi o nome registrado pelos primitivos escritores eclesiásticos para o domingo, e continua sendo o nome do primeiro dia da semana na Grécia desde o 2º século até os dias de hoje. Mais uma vez não tem aqui respaldo bíblico. Aqui é um respaldo que ele vai usar fora da Bíblia. Mas o que diz realmente Apocalipse 1, verso 10? Diz que foi no domingo? Apocalipse 1, 10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui a expressão Kyriake Hemera, do grego. E a expressão Kyriake Hemera quer dizer dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é chamado diversas vezes do sábado. O sábado é o dia do Senhor, porque o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. É sempre assim que está escrito lá. O dia do Senhor é o sábado. Agora, olha o que aconteceu. Alguns cristãos passaram posteriormente a guardar o domingo e começaram a chamar o dia do Senhor o domingo. A expressão dia do Senhor em latim seria, até o meu sobrenome Domini, Domini significa do Senhor, não é? Mas em latim seria Dominicus Dies, ou seja, o dia do Senhor. Aí eles começaram a chamar o dia do Senhor de domingo, ok? Aí, anos mais tarde, alguém volta para o livro de Apocalipse para ler. Fui arrebatado no Kyriake Hemera, dia do Senhor. O dia do Senhor, o domingo, né? Não. Vocês passaram a chamar o dia do Senhor de domingo. Mas o apóstolo, em nenhum momento, a expressão, em nenhum lugar na Bíblia, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia que a expressão Kyriake Hemera refere-se ao domingo. Na Bíblia você não vai encontrar. Você vai encontrar cristãos que apostataram, que começaram a guardar o domingo e começaram a chamar o domingo de dia do Senhor e agora volta-se para a Bíblia e diz que o dia do Senhor que está escrito na Bíblia é o domingo. Aí é muito fácil eu dizer que o dia do Senhor aqui é o domingo. Quer dizer, eu deixo de observar o dia do Senhor verdadeiro, que é o sábado, passo a chamar o dia do Senhor de domingo e agora eu vou ler a Bíblia com a minha nova lente. A minha nova lente é essa aqui, de que agora o domingo é o dia do Senhor. Aí eu vou ler a Bíblia. E eu fui arrebatado no dia do Senhor, Kyriake Hemera. Dominicus Dies, ou seja, o dia de domingo. Não, o texto não disse que foi no dia de domingo, disse que foi no dia do Senhor. Se você achou depois que o dia de domingo é o dia do Senhor, agora não venha para cá ler o texto da Bíblia e dizer que o dia do Senhor é o domingo, porque você acha que agora é o domingo. Foi apenas isso que aconteceu aqui. Mais um argumento que não fechou, não disse que o domingo era o dia do Senhor. Ao contrário, esse dia aqui era o dia de sábado. Porque o dia do Senhor na Bíblia sempre foi o dia de sábado. 30 argumentos porque o indivíduo não guarda o sábado. 30 argumentos porque eu guardo o sábado. Deus abençoe você. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.